E nesse carnaval, para onde os seus amigos têm te levado? Eu já ia trazer a palavra que veio no culto ontem, só que eu não quero trazer exatamente com a exortação do culto, até porque, como eu já disse, isso é próprio para quem estava lá. Mas de qualquer forma eu vou fazer a leitura aqui e vou chamar atenção para alguns pontos que eu achei interessantes. Bom, ontem foi Marcos, capítulo 2, que é o paralítico de Capernaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Capernaum e soube-se que estava em casa. Aqui está falando de Cristo. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Bom, esse capítulo, ele ontem veio com uma pegada, veio com uma exortação específica, mas ele depois eu fiquei pensando nele e ele agora me trouxe a questão da amizade. E me trouxe por quê? Eu tô com um propósito com uma amiga minha, que eu já falei, que é a Carol, que não sei se ela me assiste todos os vídeos, eu falei pra ela recentemente que eu tinha montado o canal. E ela foi uma pessoa que durante a minha luta dos últimos meses, ela se aproximou de mim na igreja e falou que sentiu de me chamar para fazer um devocional, para orar juntas. E isso nunca aconteceu comigo nem com ela. Eu falei assim, bom, eu tava tão perdida e sozinha, que tem questões às vezes que a gente não fala para ninguém que tá em volta da gente. E eu comecei a pensar em falar para alguém, para pedir ajuda e conversar, e aí Deus me mandou ela. E ela que veio falar comigo, eu aceitei, a gente já deve estar uns 30 dias orando juntas, mas como que a gente ora, né? A gente mora a quase 40 quilômetros de distância. Então, a gente, todo dia, 5 da tarde, a gente combinou um horário, a gente ora ao mesmo tempo, não necessariamente por uma chamada de vídeo, nada disso. A gente simplesmente ora ao mesmo tempo. E sabendo ou não as causas uma da outra. A gente passou mais ou menos um mês orando sem saber. E aí esses dias a gente pôde se encontrar e a gente conseguiu trocar algumas informações e abrir o coração uma para outra. E isso torna a oração mais específica. E o interessante é que depois disso, eu já falei também que tem um outro amigo que eu fiz há pouco tempo, eu não conheço ele pessoalmente, é o Edmar, mas ele faz um curso junto comigo e a gente descobriu, assim, depois de ter se falado várias vezes, a gente foi descobrir que a gente era da mesma igreja. E eu também já comentei aqui que é uma igreja que ela não é uma igreja pop, ela é uma igreja fechada, digamos assim, comparada às outras, não é tão popular.
mas é uma igreja muito grande, que tem diversos países, e essas pessoas, quando você se reconhece, as pessoas dessa denominação, em qualquer lugar do mundo, é como se a gente tivesse um carinho pelos outros. É quase que uma fraternidade, é uma coisa que a gente tem, é natural, e assim, um recebe o outro em suas casas, a gente, o que puder fazer para ajudar o outro, faz. E, bom, nem todo mundo é assim, obviamente, todos os lugares têm pessoas boas e ruins, mas isso é uma igreja que tem mais de 100 anos, então já é algo um pouco, né, comum, sabe? As pessoas às vezes viajam, vão para outros lugares e encontram pessoas dessa igreja e elas são acolhidas. E aí, quando eu descobri que ele era da igreja, eu fiquei muito feliz. E a gente passou a se falar mais, conversar mais, trocar ideia. E aí, quando a gente começou a ver algumas questões assim, eu chamei ele para fazer parte desse grupo, desse propósito meu e da Carol. Agora a gente tem um grupo, somos 3 pessoas nesse grupo, e ele já, dessa semana pra cá, ele tem orado com a gente no mesmo horário. Inclusive agora, eu tô gravando, são 5 e pouca da tarde, de segunda-feira de carnaval, ele tá no consultório atendendo, e ele falou, bom, vou orar aqui no consultório. Eu falei, é isso, eu orava no quartel. Aí ele tá lá no consultório, fez a oração dele certamente. E aí eu aproveitei para linkar isso com a palavra de ontem. Ela não veio focada em amizade, mas eu fiquei pensando muito nisso. Nessa história aqui, você vê que tem um homem que ele é paralítico há não sei quantos anos. E quando Cristo está na cidade, quando Jesus estava na cidade, e ele já tinha uma certa fama, para se chegar nele era necessário muita fé e muito esforço, essa é a verdade. Isso acontece, por exemplo, a gente vê em outras passagens, como por exemplo a mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela era uma mulher considerada impura, até pela doença dela, e ela não poderia talvez ter o mesmo contato que as outras pessoas, e ele estava no meio da multidão, todo mundo se empurrando e tal. Essa mulher sozinha, ela pregava para ela mesma durante esses anos que ela, né, ela procurava ajuda médica, e quando ela soube do Cristo que estaria passando por ali, ela começou a pregar para ela mesma que se ela apenas tocasse nele, ela já seria curada. Ela fez isso muito sozinha, ela começou a pregar para ela mesma. E a gente tem essas fases na vida, às vezes a gente passa por situações sozinhos que a gente prega pra gente mesmo. Então ela começou a pregar para ela mesma que era só ela tocar que ela ficaria curada. E quando Jesus passa, ela toca, e ela toca só na orla, e foi na mesma passagem de uma história que eu já contei aqui, que é de Jairo, que, né, a filha tinha morrido, estava para morrer. No momento que Cristo estava indo para a casa de Jairo, no meio do caminho essa mulher toca na orla dele e ela é curada. E Cristo fala, para tudo que de mim saiu virtude, quem me tocou? E nesse momento aí, né, descobrem que ela estava ali e tal, ele fala, vai, tua fé te salvou. Você vê, essa mulher, ela fez isso sozinha. Mas no caso desse paralítico, você imagina só, ele tinha uma doença, ele tinha uma limitação física que impedia que ele chegasse em Cristo. Ele dependeu de 4 pessoas para levar ele até lá. Só que essas 4 pessoas não podiam ser qualquer 4 pessoas. Aí assim, você vai ver assim, mas no texto não fala muito sobre elas. No texto fala uma coisa chave muito importante. Quando Cristo vai ceder para ele, vai dar para ele perdão e a cura, ele diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui está no plural. Eu procurei o original? Não. Procurei outras traduções? Também não. Mas uma coisa eu sei. Existe na Bíblia diversas passagens que falam sobre a questão da união. É o cordão de 3 dobras, é onde estiver mais de 2 reunidos em teu nome, ali eu estarei. Então a verdade é que Cristo, ele tem prazer em comunidades. Ele cuida se você estiver sozinho, mas se possível for, é bom que você ande em comunidades, que você tenha amigos para te ajudarem nos momentos que você precisa. Porque um está fraco, outro está mais forte, e aí vai se ajudando. E é por isso que existem igrejas, é por isso que as pessoas congregam e têm comunhão com uma comunidade cristã. E, bom, Cristo salvou
inicialmente perdoou os pecados paralíticos, depois curou o problema que ele tinha, baseado na fé do grupo. E a fé do grupo, você visualiza ela a partir do momento que eles destelharam uma casa onde tinha um homem importante ali dentro que estava sendo cercado por uma multidão. Eles destelharam uma casa para descer o leito daquele paralítico. Os 4 fizeram esse serviço por ele. E aí você vê a importância de você estar em boas companhias e ter bons amigos que estejam preocupados com você e tenham, olha isso, a mesma fé que você. Porque também existe na Bíblia, por exemplo, a questão do julgo desigual. Se fala isso muito, por exemplo, em relacionamentos, que às vezes as pessoas vivem em julgo desigual porque um tem uma fé e outro tem outra. E isso é uma coisa muito difícil de levar durante a vida. E, bom, entre amigos também é importante que não tenha julgo desigual. É muito bom quando as pessoas conseguem carregar e quando Deus aproxima pessoas que são doidas iguais no quesito fé, por exemplo. Porque ter fé em Deus e acreditar que coisas, às vezes, que ninguém vê, que ninguém acredita e que foge completamente das circunstâncias atuais, se acreditar que essas coisas são possíveis, tem que ter a mesma fé todo mundo e é difícil você casar isso num grupo de pessoas. Mas aí Deus faz isso de formas misteriosas e encantadoras, como, por exemplo, está fazendo com esse grupo que a gente se juntou para orar. Cada um, né, nós dois aqui do Rio de Janeiro, o Edmar, eu esqueço de onde ele é, eu não sei se é Espírito Santo, eu não sei de onde ele é, Goiânia, não. Mas Deus junta quem ele tem que juntar. Tem uma frase que fala assim, que Deus é mestre em criar as circunstâncias ideais para cumprimento da tua vontade na terra, da vontade dele na terra. Então, Deus ele vai criando situações até chegar no que ele quer, principalmente quando a gente está falando dos filhos dele. Bom, além disso, esse texto aqui, ele, assim, pegando um pouco de ontem do que eu ouvi na palavra, ele falava sobre a perspicácia de Cristo nesse texto, né? Ele observou 4 coisas que um homem comum não observaria. Primeira coisa que ele observou, né? A fé dentro do coração de todos aqueles homens. Ele sabia o nível de fé dentro de cada um deles. Isso é uma sondagem que só Cristo poderia fazer. A outra coisa, ele também observa, ele percebe a falta de fé e a blasfêmia dentro do coração dos escribas, que seriam aqueles homens da lei, que passaram a vida estudando a lei, estudaram tanto que endureceram o coração que não receberam o Cristo quando ele veio. Leram Isaías, leram os antigos profetas, o Velho Testamento, sabiam de ponta a ponta, mas não reconheceram o Cristo quando ele veio. E Jesus observa, sente neles que eles estavam, aqui eles usam o verbo arrazoar. Deve ser algo como ficaram conjecturando, né? Deve ser algo assim. Dentro do coração deles, quando Cristo libera o perdão de pecados. Observa bem, descer um paralítico. Cristo não começou curando a enfermidade dele. Cristo começou perdoando os pecados daquele paralítico, daquela pessoa que estava com aquela limitação. E quando ele fez isso, vocês concordam que é algo invisível. Perdoar pecado é uma coisa que acontece entre Deus e o homem. Ninguém mais em volta. Você só vai saber que Deus perdoou um pecado de alguém com o tempo e você fazendo uma análise assim que você também não pode garantir 100%. Você diz, aparentemente sim, porque essa pessoa está andando nos caminhos do Senhor, é alguém que está se mantendo na obediência, né, não está causando escândalo. Então você começa a entender mas isso é com o passar dos anos, às vezes, depois que alguém comete algum grande pecado, né, que vem à luz e que... Então, perdão de pecado é invisível. Da mesma forma que muitos pecados são invisíveis aos outros homens. Mas Deus vê o nosso coração e Ele sabe quando pecamos e também sabe o momento de liberar perdão. E isso fica entre a gente e Ele. E naquele primeiro momento, Deus, né, Cristo, ele começa liberando perdão de pecado. Só que o homem veio buscar o material, veio buscar a cura de uma doença.
ele libera o perdão de pecado, ele percebe que os escribas julgaram mal, dizendo: quem é esse homem? Ou seja, tinha gente ali só para jogar contra. Você vê, falou que estava cheio, tava tão lotado que um paralítico não podia entrar, mas tinha espaço para homens incrédulos estarem em volta só para pegar erro. Isso acontece na vida de todo mundo, né? Então, tinha esses homens ali, eles estavam ali só para julgar e condenar, e Cristo percebeu isso e leu o pensamento deles e jogou no colo deles. Vocês estão dizendo, tipo assim, que ele estava dizendo, vocês estão considerando que eu não posso perdoar pecado porque não consideravam que Cristo era filho de Deus, né? Aí ele usa, olha que interessante, a partir daí ele vai usar a cura de algo material e visível ao homem para mostrar que ele era o filho de Deus e por isso que ele também poderia perdoar os pecados. Aí ele fala assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Muito fera, né? Ou seja, eles estavam criticando ele porque perdoou o pecado e eles falaram: não, ele não pode fazer isso. Aí ele falou assim: não posso? Vou dar um sinal material para vocês saberem quem eu sou. E aí entra em uma outra questão. Milagre não é objetivo. Cristo não veio ao mundo para fazer milagres. Cristo ele vem ao mundo para passar pelo que ele passou, passar pela morte de cruz, para nos salvar. Milagre é didática. Da mesma forma que, por exemplo, as parábolas. Eu recebi um comentário aqui, tem umas pessoas que estão aparecendo, umas pessoas que eu não conheço aqui no canal. E aí teve uma que falou assim, que eu falei assim, se quiserem pedir alguma coisa ou algum assunto para eu falar, ele falou que queria que eu falasse sobre as parábolas, né? Falasse sobre, né, de repente, o porquê que Cristo falava em parábolas e também falar sobre as principais e tudo mais e a minha interpretação sobre elas. E isso para mim também entra nessa questão da didática, mas eu vou deixar um outro vídeo para falar delas. Mas milagre, parábola e muitas formas como Cristo, a conduta dele aqui na Terra, era muito voltado para o ensino, para a didática, para chamar a atenção de quem tinha que chamar, para olhar para ele. E a partir daí, ele poder oferecer o perdão de pecados e a salvação. Só que como o ser humano é muito material, ele usa da didática de um milagre material, né? E isso acontece também até hoje na nossa vida. Às vezes, coisas materiais que a gente busca, e é por isso que é bom o cristão ter o coração alinhado para não ficar pedindo para Deus o material pelo material, porque a gente sabe que muitas vezes isso que vem pra gente material é para mostrar para quem está em volta e que é incrédulo um milagre, para mostrar para alguém uma glória e não nossa, mas para mostrar exatamente a glória de Deus em nós. E então Deus honra o homem na terra não porque o homem merece, é porque ele usa isso para a glória dele. Ele usa isso para se mostrar para os outros, para mostrar que ele existe, que ele está operando milagre na vida das pessoas. E aí quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir vai perceber e também vai se juntar. Bom, eu acho que era só isso. Não penso em mais nada, mas a ideia era essa, que eu misturei assim, né, do episódio assim de hoje, agora que a gente acabou de fazer a oração desse grupo, né? E dessa palavra que veio ontem, veio com enfoque de outra forma, mas ainda assim eu fiquei pensando muito nisso, até porque no dia que a gente montou o grupo, eu já conversava com a Carol, aí eu falei assim, foi final de semana, aí a gente montou o grupo, final de semana, não lembro, hoje é segunda, não sei, foi sexta, sábado, quando a gente montou o grupo que eu incluí o Edmar, é sério, tem coisa na minha vida que tá acontecendo que eu fico assim, não é possível. E eu, assim, de verdade, tem coisa que parece assim que eu tô ficando doida.
E aí, ter a companhia deles para conversar tem me feito muito bem. E quando eu montei o grupo, a Carol tava na igreja, eu não pude ir na igreja no dia e tal, mas aí ela chegou de noite, eu tinha passado por uma situação aqui que me deixou um pouco atribulada aqui em casa. E aí eu tava só o pau da rabiola. E aí ela chegou, eu tinha montado o grupo, eu fiquei assim, gente, será que, sei lá, às vezes a gente duvida de tudo, a gente duvida da realidade. Quanto mais das nossas ações, né? E aí ela chegou e falou assim, a palavra hoje foi a família de Jesus, que eu acho que é em Atos, não sei. E aí ela tava muito feliz que eu tinha montado o grupo e tal, e falou, pra mim isso é confirmação. Ver a família de Jesus, cheguei, tinha um grupo montado e tal, eu falei, poxa. E aquilo já de novo, né, deu um quentinho no meu coração, eu fiquei em paz novamente. Então é isso, às vezes eu passei muito tempo igual a mulher do fluxo de sangue, sozinha, pelejando dentro da minha própria mente. E aí Deus começou a mandar os amigos, começou a mandar a família, começou a mandar quem poderia orar comigo. E agora a gente ora um pelos outros. E a verdade é que isso nunca tinha acontecido comigo. Mas eu tô falando, eu tô num momento assim muito diferente, entendeu? Nunca tinha jejuado. Na verdade, tô quase parando de jejuar, porque, gente, é um negócio assim muito diferente. Vou contar, por exemplo, assim, gente, tem até um que eu quero fazer, um vídeo que é sobre o verbalize. É sobre você verbalizar o que Deus fala pra você, verbalizar o que você quer, né? E também evitar de falar coisas ruins. E isso vem muito porque nos últimos dias, e assim, concentrado, tipo, nos últimos, 10 dias, coisas surreais aconteceram. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Todo mundo que já viu meu vídeo aqui, alguém que já tenha visto, tá vendo que eu tô numa transição de carreira, tô buscando qual vai ser o próximo passo da minha vida. E pro meu modelo, digamos assim, material e pro jeito que eu sou, parece que eu tô demorando muito. Tem, 6 meses que eu tô fora, deve ter mais, deve ter 7 meses que eu tô fora do meu trabalho. Isso pra mim é surreal. Mas nada foge das mãos de Deus. Então, digamos que eu tô naquela luta corpo e espírito. Meu espírito tá tipo assim, muito ruído. Gente, eu moro no 11º andar. Só que é bem na avenida aqui. Todo o ruído da rua chega aqui. Bom, então eu tô naquela, meu corpo falando diversas coisas pra mim e meu espírito falando que vai dar tudo certo, que tá tudo bem. Então às vezes um ganha, às vezes outro ganha e minha alma tá no meio sendo, né, levando de um lado do outro. Vamos ver quem vence. Mas aí, então, aí no meio dessa confusão toda, aconteceram muitas coisas nos últimos dias que é surreal. Mas eu pretendo fazer um vídeo pra falar dessas coisas acumuladinhas assim num vídeo só, e tem a ver com isso, sobre você admitir. Eu já falei sobre entrega, sobre você falar pra Deus, né, tantas coisas boas quanto ruins, e tem tudo a ver com isso. Mas vamos deixar pro próximo, né, que não já virou outro vídeo. Mas basicamente é isso. Quem tá sozinho, ore a Deus e peça que Deus mande amigos, pessoas de confiança, gente que você possa dividir uma história, dividir um problema, e essas pessoas não vão te julgar e vão orar com você. Isso é muito bom, isso é muito importante, e eu não sabia. Sempre fui muito independente, sempre fui muito desapegada, essa é a verdade. Eu não sou uma pessoa que eu não sou boa com manutenção de amizade. Mas a verdade é que não é uma questão de amizade material, sabe? Que amizade material exige aquela manutenção, né? Chama pro churrasco, pro aniversário, não sei o quê. E quando você não tá bem, às vezes essa pessoa nem te acha mais e tá tudo bem. O bom é que eu não sou uma pessoa que
sou muito apegada e fico fazendo, né, preciso de muita manutenção dos amigos, mas eu também não cobro isso de ninguém. Isso pra mim eu acho que é o jeitinho que eu me mantenho, entendeu? Não ligo a pessoa pra fazer o aniversário, não me chamou, eu jamais vou levar aquilo pro coração. Eu acho que a pessoa, ela tem o direito de me esquecer. Ela tem o direito, é um direito, porque eu também esqueço das pessoas. Mas o que tá acontecendo agora é algo diferente. Não tem a ver muito com essa questão de amizade material. Eu não faço ideia de quando eles fazem aniversário. Eu não faço ideia do aniversário deles. Vou até perguntar. Mas não faço ideia, não sei. Eu sei que a gente tá se ajudando, a gente tá orando um pelo outro, entendeu? E a gente tá querendo o bem um do outro. Estamos precisando de coisas materiais, orando um pelo outro por essas coisas, mas junto com isso tá tendo crescimento espiritual. E é isso. Fim do vídeo. Frase que eu vou deixar então: Deus é mestre em criar as circunstâncias perfeitas para execução da sua vontade. Essa frase. É isso. Até a próxima.